Olá, tudo bem? Estamos de volta. A paz do Senhor. Mais uma vez trazendo aqui o resumo da lição CPAD, Classe dos Adultos. Muito bem. Tema geral desta lição, estamos abordando neste último trimestre, um quarto trimestre de 2019. Tema geral, o governo divino em mãos humanas. Liderança do povo de Deus no livro de 1º e 2º Samuel. Na realidade, a liderança pode ser humana, a liderança pode falhar, a liderança pode ser falível, mas aquele que está com o governo de tudo, o Senhor Todo-Poderoso, que não perde o controle de nada, né? Ele é infalível. Amém? Então, a liderança pode ser humana, mas o governo é divino. É Deus que rege esta nação, este mundo, este planeta. Louvado seja o nome do Deus Todo-Poderoso. E a lição de número 9, que estamos chegando com ela. A lição de número 9, que trata do reinado de Davi. Vimos uma trajetória, porque para receber a coroação houve uma trajetória, não caiu de paraquedas como alguém diz. Na verdade, houve uma trajetória na sua vida, né? Davi passou por muitas coisas para poder chegar no momento de reinar sobre todo o Israel, não somente uma parte. Primeiro começou reinando numa parte, depois foi reinar geral, né? Muito bem. Dia 1º de dezembro de 2019, a lição de número 9, textual, né, falando sobre o reinado de Davi. Segundo Samuel, capítulo 5, versículo número 12 é o textual. E entendeu Davi que o Senhor confirmava rei sobre todo Israel e que exaltara o seu reino por amor de seu povo. Muito bem. A verdade prática é muito importante. A glória do reinado de Davi deve-se, antes de tudo, à boa mão de Deus que estava sobre ele. É por isso que a gente diz, né, que a Bíblia diz, né, porque por ele, para ele, são todas as coisas. Né? E nada é mérito do homem. Nada é mérito da minha sabedoria. Nada é o mérito dos meus estudos somente. Na verdade, quem te deu o ar que respiras? Não é? Louvado seja o nome do Senhor. Então, tudo que nós temos é para a glória e louvor do nome do Senhor. E o que havemos de ser também. Toda conquista, glória a Deus. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, a leitura bíblica em classe está no livro de 2º Samuel, capítulo número 5, versículos de 1 ao 12. Muito bem. O objetivo geral desta lição é a mesma coisa que está na verdade prática, não é? Demonstrar que o reinado de Davi foi bem sucedido por causa da mão de Deus que estava sobre ele. Muito bem. Objetivo geral ou específicos em cada tópico nós temos no primeiro tópico, que é apresentar a constituição de Davi como rei. Segundo tópico, devemos evidenciar a consolidação do reinado de Davi. Em terceiro tópico, nós temos que atestar a grandeza política do reinado de Davi. Ponto central desta lição diz o seguinte: a boa mão de Deus estava sobre o reinado de Davi, por isso ele foi bem sucedido. Então, se não fosse o Senhor, o salmista disse, né? Estivesse conosco, os nossos inimigos já nos teriam engolido vivo. Mas glória a Deus que o Senhor, a mão de Deus está conosco. Na verdade, Davi é constituído rei. Primeiro tópico. Há pelo menos 3 motivos, né, para Davi ter sido constituído rei. E a lição aqui apresenta alguns motivos. Primeiro motivo, né, é porque ele era ungido. Né? Primeiramente, ele preenchia todas as condições de realeza.
o que prontamente excluía a possibilidade de uma liderança estrangeira. Muito bem. Depois, Davi, o segundo motivo para ele ser constituído rei, na verdade, o segundo motivo para escolher Davi foi devido à sua liderança militar. 1 Samuel 18:16. O terceiro motivo, né, estava pautado em uma promessa da parte de Deus. Muito bem. De que o trono entregue a Davi seria levantado tanto sobre Israel quanto sobre Judá. Segundo Samuel, capítulo número 3, versículo 10. Então havia uma chamada, havia uma promessa. E onde há a promessa de Deus, o cumprimento vai acontecer. Não é? Porque Ele não é um homem para que minta. Ele é um Deus de verdade. Ele é um Deus que quando fala, Ele vela sobre a sua palavra para cumpri-la, porque Ele é fiel nas suas promessas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Segundo subtópico desta lição, Davi como pastor e chefe. Muito bem. O segundo tópico desta lição também é muito interessante. A consolidação do reinado de Davi. A edificação de Jerusalém, né? As 3 reformas religiosas, a suprema aliança davídica e no terceiro tópico a grandeza política do reinado de Davi. Muito bem, as realizações militares é o primeiro subtópico. E o segundo subtópico, as administrações de Davi e o culto público. Muito bem, muito interessante. Na verdade, para Davi chegar ao ponto de reinar, houve podemos dizer que muitos desafios na vida de Davi. Não foi fácil. Aquele que tem uma chamada da parte de Deus, às vezes passa por algumas coisas que não gostaria de passar. Às vezes se alimenta do que não gostaria de se alimentar. Às vezes dorme onde não gostaria de dormir. E às vezes gostaria até de dormir, mas não tem sono. Porque a chamada na vida de um servo de Deus acarreta muitas vezes sofrimento. Mas é bom. Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Muito bem. O estabelecimento do reinado de Davi em Israel. Observe que uma introduçãozinha aqui. Nesta lição aprenderemos sobre o estabelecimento do reinado de Davi, os principais fatos que marcaram este reinado. Não é? Destacamos algumas lições que podemos aprender sobre o exercício da monarquia davídica e, por fim, veremos as coisas similares entre o reinado de Davi e o reino messiânico ou milenial de Cristo. Não é? Louvado seja o nome do Senhor. O estabelecimento do reinado de Davi, a morte de Isbosete, aconteceu, né? Porque este homem ele foi constituído por um capitão chamado Abner, né? Capitão do exército de Israel. Este homem, sendo o quarto filho de Saul, Isbosete, ele substituiu o seu pai no trono, segundo o que queria Abner fazer, né? Mas nós sabemos que o plano de Deus não era mais os filhos de Saul. A hierarquia já tinha saído da casa de Saul por causa do seu pecado. Então os seus filhos não teriam direito ao reino. Mas alguém quis colocar, né? Então essa convocação ou essa coroação foi ilegítima, não foi algo aprovado por Deus. O escolhido era Davi em 1 Samuel 16, né, capítulo 16. Não era da competência desse homem chamado Abner, porque ele era um capitão. Abner não era um sacerdote nem profeta. Abner não tinha condição mínima para
ungir alguém, para colocar alguém no trono. Então já está tudo errado aí. Após a morte de Abner, segundo Samuel 3, 26 e 27, né, dois capitães das tropas de Saul, um chamado Baana, ou Baaná, e outro Recabe, filhos de Rimon, da tribo de Benjamim, segundo Samuel 4 e 2, decidiram conspirar contra Esbozete. A Esbozete estava lá deitado em sua cama, aí eles entraram e o mataram covardemente. Porque aquele, como Abner, que na verdade não respeita os estatutos, não respeita as ordens de Deus, né? Aquele que quer muitas vezes ir contra o que Deus quer, porque Deus queria Davi, mas na verdade alguém quis colocar o quarto filho de Saul. Aí não tem outra. Aquele que contender contra Deus, ele não prospera. Na verdade, Deus, ele faz justiça e permite acontecer algo com ele. E ele morreu. Muito bem. Davi é ungido rei de Israel. Os líderes de todas as tribos de Israel se reuniram em Hebrom e coroaram Davi como o rei, né? À luz do contexto, destacamos que quando Davi era adolescente havia recebido a unção de Samuel particular, muito bem, na sua casa. Os anciãos da tribo de Judá o haviam ungido quando se tornou seu rei, segundo Samuel 2 e 4. Nessa última reunião, os anciãos de todo Israel ungiram Davi e proclamaram-no rei, segundo Samuel 5 e 2, com o coração de Davi sobre todo Israel, o reino estava finalmente reunificado. A Bíblia diz que Davi reinou por 40 anos, sendo que 7 anos e meio em Hebrom e 33 em Jerusalém. Está em 2 Samuel, capítulo número 5, versículo 4 e 5. Alguns fatos marcaram o reinado de Davi em Israel. Dentre tantos fatos, alguns aqui estão destacados. Muito bem. Um dos marcos na liderança de Davi foi a mudança da capital do rei. Abner e Esbozete haviam estabelecido em Manaim, segundo Samuel 2 e 8. A mudança para Jerusalém foi um engenhoso gesto de Davi, por estratégia política. Jerusalém, que era chamada de Jebus e habitada pelos jebuseus, Juízes 19 e 10, localizava-se na fronteira de Benjamim, a tribo de Saul e de Judá, de Davi. Jerusalém não havia ou pertencido a nenhuma das tribos, de modo que ninguém poderia acusar Davi de favoritismo. Muita estratégia da parte de Davi. Davi escolheu Jerusalém como capital pela sua localização geográfica, certo que a cidade era uma fortaleza natural, cercada pelos lados, né, por vales e montes. Sendo assim, Jerusalém era símbolo, Jebus era símbolo de segurança, segundo Samuel 5 e 7. Né? E Jerusalém ela se tornou conhecida como a cidade de Davi. E ali ele estabeleceu a sua moradia, o seu reinado, a sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. A vitória de Davi sobre seus inimigos. Né? Salmo 89, né? Fala um pouco acerca disso. Que aí diz que o Senhor achou Davi, né? Achou, escolheu, e que seus inimigos não iam prevalecer contra ele. Né? É o que está escrito no Salmo 89, pode ler ele todinho. Né? A vitória de Davi contra os inimigos. A despeito da presença de Deus, manifesta na vida de Davi a confirmação divina de seu reinado, segundo Samuel 5 e 10. Isso não
o isentou de enfrentar ataques, problemas, dificuldades. Os filisteus, segundo Samuel 5, 17 ao 25, eles atacaram, né, aqueles que estiveram satisfeitos em ver a nação dividida em dois reinos pequenos e hostis, sob o governo de Esbozete e Davi, viram na união das 12 tribos de Israel uma séria ameaça, ao ouvirem dizer que Davi havia sido ungido rei. Os filisteus, eles também empreenderam uma batalha contra Davi, em 2 Samuel 5, 17 e 18. Apesar de tudo isso, Davi saiu vencedor. Davi lutou contra os filisteus, enfrentou os moabitas, os amorreus, ou arameus, sírios, edomitas, e sempre com a ajuda de Deus saiu vencedor. 2 Samuel 8 e 14. Então não adianta. Quem tentará contra o ungido de Deus? Né? É Deus que o justifica. É Deus que peleja por nós. Muitas batalhas, mas saiu vencedor. A Arca da Aliança foi trazida, né, a Jerusalém. Né? Louvado seja Deus. Depois da reunificação do reino, Davi trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém, restabeleceu o culto ao Senhor, que não estava mais tendo culto de adoração a Deus. Não é? No reinado de Saul, ele tinha acabado com isso aí, com a adoração ao Senhor. Não é? Uma vez que a sua perca ocorrera durante uma das primeiras batalhas contra os filisteus. A Arca da Aliança, não é, foi levada. A determinação de Davi em recuperar a arca, ela foi uma coisa muito interessante. Essa transferência aconteceu em dois momentos. Primeiro, em 2 Samuel capítulo 6, versículo 1 até o 11. E depois obteve um êxito glorioso, né? Um êxito bom. Por quê? Na verdade, primeiro tentaram, mas não deu certo. Né? Mas na segunda tentativa houve êxito. 2 Samuel 6, 12 ao 19. A Arca da Aliança, para o povo de Israel, simbolizava a presença de Deus visível. E se vissem a Arca da Aliança, até o próprio Israel, como também o povo inimigo, quando visse a arca, dizia, o Deus dele está com eles. Né? Louvado seja Deus. Era a presença visível. Mas glória a Deus que agora não precisa mais carregar a arca. E o inimigo não vai observar a Arca da Aliança dentro de templo. Né? Na tua casa, não. Você que carrega a presença de Deus. Deus está em você. Deus está na sua casa, na sua família. Louvado seja o nome do Senhor Todo-Poderoso. A Arca da Aliança era um sinal da proteção divina. Josué 3 e 3. Não é? A Arca da Aliança, também a sua presença, trazia júbilo e alegria para o povo de Israel. 1 Samuel 4 e 4. Temos algumas lições que aprendemos com o reinado de Davi. A certeza de que Deus cumpre todas as suas promessas. É uma coisa que nós temos certeza. É que Deus, ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Alguém diz assim, quem tem promessa não morre, né? Quem tem promessa não morre. Mas você tem que observar uma coisa. Simeão, ele recebeu a promessa de que não morreria antes de ver o Messias. Pronto. Ali eu não poderia morrer, porque aquela promessa foi condicionada a ele estar vivo para ver. No caso de Simeão, certo. Mas há promessas que são feitas a mim, a você, que não tem essa condição de estar vivo. Deus prometeu, prometeu. Morreu sem ver a promessa? Morreu. Por quê? A promessa não tem essa condição de estar vivo para ver. Tu não morrerás enquanto não vê o teu filho voltando para a igreja. Amém. Você não morre. Mas
Eu vou salvar, vou entrar no teu lar e salvar teus filhos, e vou fazer, e vou salvar teu marido. Mas Deus disse que você não morreria antes de ver a promessa se cumprir. Por isso que é bom ler a palavra. Nós temos que meditar na palavra do Senhor para entendermos o texto. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Todo-Poderoso. Então, algumas coisas que nós aprendemos com o reinado de Davi. A certeza de que Deus cumpre as suas promessas, porque ele ainda foi ungido quando era um jovem, 1 Samuel 16 e 13, no meio dos seus irmãos. A sua coroação não aconteceu imediatamente. Entre a promessa e o cumprimento há o fator chamado tempo. Então, tempo é com ele, né? Nós recebemos a promessa, mas o tempo do cumprimento é com Deus, né? Há um tempo, há uma trajetória a ser percorrida, muitos desafios. Davi enfrentou até se tornar de fato o rei, né? Mas Jeremias diz, no capítulo 1, e versículo 12, eu velo sobre a minha palavra para fazer cumprir. Então ele é fiel. Davi teve que aprender a esperar. Por isso que ele escreveu, esperei com paciência o Senhor. Porque ele poderia ter tomado o reinado à força. Porque já sou ungido, agora eu tomo o reino e pronto. Não, Davi esperou o tempo certo. Outra coisa que nós aprendemos com o reinado de Davi, aprendemos na lição passada que Davi foi um rei servo. Coisa linda, né? A necessidade de aprender ou depender da direção de Deus. Davi, toda vez que ia fazer alguma coisa, ele consultava ao Senhor, né? É o que falta em muito de nós, porque às vezes nós primeiro fazemos, depois a gente está chorando aí. Por que não consultou primeiro ao Senhor? Aí depois que faz, aí depois que fecha negócio, né? Aí nós agora vamos pedir oração e tudo mais, é porque nós não aprendemos com Davi. Quando a gente aprende esse princípio de sempre depender de Deus, pedir direção de paz, meus senhores, há pessoas que não vestem uma roupa sequer se não perguntar ao Senhor. Eu acho isso interessante, né? Será que é para a glória de Deus? Até a roupa, tudo você deve perguntar ao Senhor. É muito lindo isso. Davi busca a vontade do Senhor. 1 Samuel capítulo 23, versículo 2 ao 4. Ele encontra os filisteus após assumir o reinado de Israel. E não foi diferente. Enfrentou inimigos, né? Se tratando de guerra, Davi não era presunçoso. Por isso, consultou ao Senhor para saber se deveria atacar, né, os inimigos. 2 Samuel capítulo 5, versículo 19 ao 23. Então Davi, eu tenho armas, tenho guerreiros, sei fazer, então eu vou atacar agora. Não. Pergunta ao Senhor, Deus, é o momento? Né? Será que é o momento? Tem que perguntar ao Senhor, tem que consultar a Deus. Ainda existem homens de Deus e mulheres de Deus para te orientar em qualquer sentido da tua vida. Davi pediu orientação a Deus e depois os derrotou utilizando exatamente as táticas fornecidas por Deus, segundo Samuel 5, 20 e 21. Muito bem, o rei Davi foi bem sucedido, onde Saul havia fracassado, porque agiu em perfeita obediência aos planos do Senhor, segundo Samuel 5 e 25. Desse modo, aprendemos que aos que desejam ser bem-sucedidos em toda a área da sua vida, precisam se submeter à direção de Deus. Salmo 16, verso 7. Quer ser bem-sucedido na faculdade? Quer ser bem-sucedido num casamento que você ainda está planejando, né? Se casar com a moça, com o rapaz? Então, primeiro, pede a orientação de Deus, para ver se Deus está nesse negócio. Para ver se, com a orientação de Deus, a coisa dá certo, né? Agora, não é porque você consulta a Deus e Deus diz, eu aprovo esse relacionamento, né, que você vai estar isento de sofrer algumas coisas na vida. Não.
Há casamentos que passam por turbulência, há outras áreas da vida que passam por turbulência, mesmo tendo perguntado ao Senhor. Os discípulos são um grande exemplo. Jesus disse, entrem no barco e vão para a outra margem, né? Enquanto ele foi orar lá no monte. Aí os discípulos foram obedecendo a ordem de Jesus. Mas obedecer a Jesus não quer dizer que você não vai passar por sofrimento. Quando eles estavam lá no mar, quarta vigília da noite, Jesus desce do monte e vai e encontra eles caminhando por cima do mar. Por quê? Na verdade, eles obedeceram a Jesus. Sim, se obedecemos a Jesus, Jesus mandou. Por que o sofrimento veio? É porque a obediência a Deus não impede do sofrimento acontecer na nossa trajetória. Amém? A humildade de atribuir a Deus as conquistas alcançadas. Desde muito cedo, na vida de Davi, havia um reconhecimento público que ele era um instrumento para fazer ou trazer vitórias nas guerras travadas pelo exército de Israel. 1 Samuel 18:5. O seu reinado, o crescimento de Davi foi muito importante, não é? Mesmo sendo ungido, mesmo ainda como rei, ele atribuía a Deus todas as vitórias. Né? Não podemos imaginar de forma alguma, né? Alguém ter vitória sem consultar ao Senhor. Davi era um instrumento de Deus. Davi reconhecia que a razão de todas as suas conquistas se dava pela ação de Deus em sua vida. 1 Samuel 17:37. Muito bem, o mérito era divino e não humano. Todos devem reconhecer ou render ao Senhor a glória que lhe é devida. Né? 1 Crônicas, capítulo 16 e o versículo de número 28. Louvado seja Deus. O reinado de Davi era uma figura do reinado messiânico, uma vez que Davi, na tipologia, ele pode ser figurado como o Messias, o reinado pré-figurado, o reino messiânico de Cristo, que será estabelecido no milênio, no final da grande tribulação. Apocalipse capítulo 20, versículo 1 ao 4. Vejamos algumas coisas que são similares no reinado de Davi e no reinado messiânico. Primeiro, Jerusalém, no reinado de Davi, era a capital de Israel, ou foi a capital de Israel. Já no reinado de Jesus de Nazaré, será a sede do governo mundial. Muito bem. No reinado de Davi, a justiça será uma marca, ou foi uma marca. No reinado de Cristo, também a justiça caracterizará o governo do Messias. No reinado de Davi, foi marcado pela paz do seu reinado. E no reinado de Jeová, ou de Jesus, em Malaquias, ou Miqueias 4, verso 2, haverá paz como fruto do reino do Messias, o príncipe da paz. E no reinado de Davi, houve um desfrute de alegria, como resultado da presença simbólica de Deus entre o povo, segundo Samuel, capítulo 6, versículo 15 e 21. No reinado de Cristo é a mesma coisa. Está escrito no livro de Isaías, capítulo 9, versículos 3 e 4. A alegria será uma marca registrada no reinado milenar de Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que o Senhor abençoe a tua casa, a tua existência, seja para a glória e para a honra do nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.